Energy Drink. Energy for life. Boa tarde a você que nos acompanha, uma ótima semana, tudo começando nubladinho aqui em TR City e região, tempinho legal, primavera indo embora e o tempo esfriando, né? Mudança de estação geralmente é assim mesmo, muda-se o tempo, muda-se o clima, vai ficando um pouquinho mais fresquinho e tal, e a rodada do fim de semana do Brasileirão, olha, teve de tudo. Teve vitória, teve derrota no Maracanã, teve derrota emblemática do Atlético Mineiro junto ao Sport 4-1. Foi um passeio do Sport, tá certo, que foi com um jogador a mais do Sport. Mesmo assim, 4-1 foi um resultado que ninguém esperava. Tivemos um empate em 2-2 do São Paulo, mais um pênalti que não existiu a favor do time da Colina, do Vasco da Gama. São Paulo jogando pedra, conseguiu um empate nos 3 últimos minutos. Fluminense tomou uma sapatada do Cruzeiro às 11 horas da manhã, nesse horário de verão. Né? A Chapecoense perdeu da Ponte Preta 3-0. Então, assim, o campeonato, ele embolou, o Grêmio tomou uma virada imortal da Chapecoense, aquela virada que ninguém esperava. Até os 15 minutos do segundo tempo, estava 2-1, tranquilo, de repente 2-2, e aos 46, Apodi é o nome da criança, ele virou o jogo para a Chapecoense. Foram 2 gols, né, assim, foi um momento emblemático mesmo, uma coisa ímpar, né? Uma coisa que só acontece com o futebol brasileiro. Então, assim, o campeonato brasileiro vai embolando, vai naufragando, né? Vai deixando as coisas como estão acontecendo, porque tudo indica. Corinthians hoje já está com a festa programada, já está preparando a outra estrelinha lá no troféu, a camisa sendo produzida, porque realmente o Atlético Mineiro é um cavalinho paraguaio de 30ª qualidade. É muito fraquinho, é muito difícil, né, você ver uma situação dessa. E o Corinthians, que tem mostrado, né, mostrou no decorrer dessas 31 rodadas o melhor aproveitamento, apesar de não praticar o melhor futebol. Existe uma diferença entre o melhor futebol e o melhor aproveitamento, né? O Corinthians mostrou que um melhor aproveitamento, jogou bem, manteve uma estabilidade, tanto é que tem 8 pontos de vantagem, dificilmente vai ser alcançado. E agora vamos contar, se atropelar o Flamengo, como está sinalizando que vai atropelar domingo, pode botar a mãozinha na taça, os gambás lá podem começar a preparar o cheiro ruim no ninho, porque vai ser campeão na 33ª rodada, inevitavelmente. Já estamos aqui com o Juliano. E aí, Juliano, essa rodada foi de doer, né? Boa tarde, Nixon, boa tarde, amigos do programa Camisa 5, né, início de semana, aí, uma segunda-feira, né, meio pavorosa, como diz o nosso amigo Nixon, né, filme de terror, né, para as equipes do Rio de Janeiro, né, tanto Flamengo, Fluminense perdendo e o Vasco com o jogo na mão empatando, né, uma rodada muito ruim, né, para as equipes cariocas, né, na Série A, porque na Série B, né, o Botafogo vai muito bem e deve já na próxima ou mais 2 rodadas garantir aí matematicamente o seu acesso à Série A e depois, né, só ir ali tranquilo, buscar o título e o planejamento, né, para o ano de 2016. Mas realmente foi uma rodada bem conturbada, né, com resultados até alguns imprevisíveis, né, como a virada da Chapecoense em cima do Grêmio, e a Chapecoense respirando e muito,
né, lá na parte de baixo da tabela, se distanciando aí da zona de rebaixamento. Chapecoense que chegou a entrar algumas rodadas atrás na zona de rebaixamento, por uma rodada ou duas, se não me engano, e depois conseguiu aí vitórias maiúsculas, sair dessa zona incômoda que hoje está muito embolado, né, e realmente, né, vai ficar aí para as últimas rodadas, acredito, né, essa situação do rebaixamento e também, né, lá da quarta vaga, apesar de já achar que o Santos tem jogado um melhor futebol, né, para conquistar essa quarta vaga pelo Campeonato Brasileiro, mas depende muito também da questão da Copa do Brasil, né, se já tiver garantido, né, a vaga para a Libertadores como campeão da Copa do Brasil, isso pode, né, no finalzinho do campeonato, o Santos dar um alívio, né, e só cumprir tabela e a quinta equipe, né, poder, até porque por questões, né, de ser campeão da Copa do Brasil, vai ter virar G5, então vai ter briga também até o final, né, do campeonato. O Flamengo fica muito distante, né, dessa briga, um time sem brio, né, como diz os antigos, né, sem brio, sem vontade, né, de ganhar, de ser aquela equipe vencedora, de brigar, de ficar incomodado com resultados negativos, e realmente uma situação delicada, né, nos últimos 6 jogos são 5 derrotas, então foi de um extremo ao outro, né, o Flamengo não conseguiu ter esse equilíbrio, foram 6 vitórias seguidas e agora, né, são 5 derrotas seguidas, então realmente uma rodada muito ruim aí para os cariocas, Nicos. Muito complicado, né, Juliano? E entrar, né, falando justamente sobre isso, né, sobre as equipes cariocas. Se você observar bem, assim, não só as cariocas, mas em todo o Brasil, né, você usou um termo planejamento. Falta planejamento no Brasil. Estou falando em termos de futebol. Por quê? Vou pegar o exemplo assim, do Rio de Janeiro. Vou pegar os 3 times do Rio de Janeiro. Todos eles mudaram de técnico 3 vezes. Então, ou seja, uma média de 12 meses, a cada quadrimestre você tem um técnico novo. Isso quer dizer o quê? Você tem uma nova filosofia de jogo, você tem um novo estilo de jogo, você tem uma nova forma de ver o futebol e você vai ter peças novas chegando. Você muda toda uma estrutura do ano por causa de uma comissão técnica. Então, não existe um planejamento. Aí vamos pensar ainda assim, se existe um planejamento, tem que se existir também, assim, olha, vamos pegar uma lista aqui de treinadores que se enquadram na filosofia do clube. Não sabemos qual é a filosofia dos clubes cariocas. É um time que joga para frente, é um time que joga mais recuado, é um time que joga muito aberto pelas pontas. Ninguém sabe disso. É um bolo, hein? É um bolo, é um rolo danado. Por isso que o futebol brasileiro é medíocre. É ridículo. Você tem times grandes que poderiam estar dominando o continente, porque em termos de investimento, se você for comparar o investimento no Brasil em futebol do que é dado na Argentina, no Chile, na Bolívia, no Uruguai, vamos pegar aqui a Argentina, que é uma potência. Só um exemplo, Flamengo e Corinthians têm investimento em determinadas ações 20 vezes maior que o Boca, que o River. Então, assim, são investimentos muito maiores, muito superiores. E não conseguem montar equipes competitivas. Equipes que vão sair do cenário nacional para o cenário internacional. Não conseguem meter medo. Hoje em dia, as equipes cariocas vão reduzir agora. São equipes que não são temidas por suas camisas. Entra em campo, até o América de Três Rios, até o Flamenguinho do seu Tião Flamengo, vai lá querer enfiar uns 4 ou 5 no Flamengo. Ou no Corinthians, ou no Fluminense ou no Vasco. Porque não tem mais aquele... é aquela camisa que está entrando em campo. Porque não tem mais brio. Isso no Flamengo é muito evidente. Nós vamos falar mais à frente ali, mas isso é muito evidente. É uma opinião minha, assim... Futebol brasileiro está no caos. Nix, falando em Flamengo, né, vamos aí, né, ao gol do Internacional, né, na derrota do Flamengo de 1-0, né, mais um vexame aí diante da sua torcida, né, no Maracanã, onde todos esperavam uma recuperação, né, do Flamengo, uma vitória. A equipe do Internacional, né, sob o comando do Argel Fuchs, tem uma metodologia muito definida, né, ele trouxe o estilo de jogo do Figueirense, lógico, com jogadores mais qualificados, só que você vê que vem praticamente em jogada, né, trabalhada de ataque, só teve a do gol, né, e foi muito competente, né, o Hernando,
lateral, zagueiro, jogando improvisado de lateral e fazendo gol, né, no Flamengo, no Maracanã. Que fazem? Vamos ver aí o gol aos melhores momentos, né, de Flamengo 0, Internacional 1. Até os 25 do segundo tempo, eu entendo que o Flamengo jogou bem, Juliano. O gol foi um erro de posicionamento clamoroso do glorioso Pará e companhia, que lá de direito é uma mãe, né? E assim, você nota que o Flamengo está ansioso com algumas coisas. Falta uma liderança em campo, Juliano. Falta uma liderança nesse elenco do Flamengo. Tem que ter vergonha de perder. Não é... E não pode tomar um gol do Hernando. De voleio ainda por cima não pode. O Hernando é grosso demais. Falta brilho para esse time. A torcida também está muito passiva. Não estou falando de você agredir jogador, não. É cobrar da diretoria a liderança. É cobrar do jogador a liderança. Está faltando isso. O time não é vibrante. A torcida vibra. E ontem cantou o tempo todo. Empurrou o time o tempo todo. Saiu aborrecida. Falta vergonha na cara. Quando a torcida grita time sem vergonha, é porque é um time que não tem brio. Que um time que se conforma com derrota. Isso não é normal. E aí a chance do Guerreiro, né? Meteu uma bola, golaço na trave. Tremeu a trave, mas bola na trave não altera o placar. Não altera o placar. E assim, você vê que as melhores jogadas foram pelas laterais, o Hernando improvisado e o time não conseguiu. O Internacional se recuou e acabou a história. Fez aquele joguinho mequetrefe. Tentou contra-ataque, né? Tentou, mas aí assim, muito difícil. O time do Flamengo todo exposto. Treinou 10 dias, né? Treinou 10 dias para tomar gol do Hernando. E vai ter mais uma semana para treinar, né? Tem mais uma semana, pega o Corinthians. E assim, temo porque esse time do Flamengo não sabe conviver com momentos difíceis. Isso está provado no decorrer. E assim, até vendo por um lado positivo, serve também para a diretoria ver, né? E quem cuida do futebol, no caso, né, o diretor de futebol, o Rodrigo Caetano, de alguns jogadores que não servem para vestir a camisa do Flamengo, né? Canteiros não dá mais, César Martins não dá mais, e o Alan Patrick não pode ser o principal jogador, não pode, né, ter a referência como um jogador de meio de campo. Acho que deverá ser mantido, né, para a temporada do ano que vem. Estou aqui dizendo só porque o momento é ruim que o Alan Patrick não é um bom jogador. É um bom jogador, mas sentiu a responsabilidade de ser o principal jogador da armação do time. Não pode. O time ficou procurando 10, trouxe o Alan Patrick para compor o elenco, ele fez alguns bons jogos e jogaram a responsabilidade em cima dele. E ele apagou. Porque não está acostumado a ser protagonista. Demos azar que o Ederson machucou, mas era o risco que corria. Agora, o departamento de futebol do Flamengo, que bate no peito de ser profissional, assim, contratou bem as peças, só que você não pode, vou voltar a falar, na questão de planejamento. O Oswaldo de Oliveira tem uma metodologia, o Cristóvão tinha outra, o Luxemburgo tinha outra. Então, só em um ano você tem 3 metodologias totalmente diferentes. E nenhum dos 3 olha para a base, né? Não, o Oswaldo muito menos. Não dá uma chance, né? Não dá uma oportunidade. Agora, o garoto Matheus Salve, que já mostrou várias vezes que tem potencial. O próprio Douglas Baggio, o Kaique não vive um bom momento, por que não lança o Douglas Baggio? Mas aí prefere botar o Almir, né? Não é possível que não tenha um zagueiro melhor que o César Martins na base. Tem o Rafael Dumas, né? Não coloca pra jogar. É Rodrigo Dumas, né? Aí, porque vai queimar... Tem 20 anos, né? A maioria desses jogadores já estão 19. Já tá na linha. Vai colocar pra jogar o quê? Com 25? Tá na linha já de aproveitar o jogador. E prova disso a gente vê aí em várias outras equipes destaques, né? O Malcom no Corinthians, o Gabigol e o Thiago Maia e outros jogadores do Santos, que é uma grande referência dessa questão da Gabriel base. Gabriel Jesus no Palmeiras. As equipes paulistas que a gente estão, né, aí nas semifinais da Copa do Brasil e com bons jogadores, o próprio Rodrigo Caio, que fez gol ontem, a gente vai falar do jogo do Vasco daqui a pouco, um baita jogador polivalente, que joga de zagueiro, joga de volante, e tá aí, tá dando resultado às suas equipes. O Flamengo não coloca a base para jogar. Só para você ter uma ideia, do time ontem que entrou em campo, você tem o Paulo Vitor, você tem o Samir e tem o Jorge. Acabou. Você tem todos os outros jogadores aqui, você vai pegar aqui, o Pará, não tem identificação nenhuma com o Flamengo. O César Martins, pelo amor de Deus, o Márcio Araújo, o Alan Patrick, Guerreiro,
Canteiros, Gabriel, Kaique é da base, né? Então, assim, o Emerson, o Everton e o Paulinho. São jogadores que não têm identificação. Ah, mas o Everton, e me parece, Juliano, você pode me corrigir se você tiver um pensamento contrário, que a gente trabalha assim mesmo aqui, que o Oswaldo é refém do Emerson. O Emerson não fez uma boa jornada ontem. Em vez de tirar o Everton, era para tirar Ele não tira. Tirar o Emerson, era para colocar o Paulinho no lugar do Emerson, para acertar o meio campo, trazer o Everton para o meio campo, adiantar até mesmo o Guerreiro, ou até adiantar mais o meio campo do Flamengo. Dá um jeito, uma forma ali, mas o Emerson não era para ter jogado ontem. A renovação do Emerson com o Flamengo, né, o namoro, é o filme antigo, está no limite. Não é que seja um mau jogador, só que o Emerson pensa muito no dinheiro, ele tem 38 anos. Claro. Então, ou ele vai para a China, ou ele se importa, não, vou jogar mais uma temporada aqui, o salário de 300 mil, tá bom, assim eu vou aumentar 50 mil. Eu já acho 250 muito pro Emerson, cara. Já acho muito. Mas, assim, quem acha não tem certeza. Então, o departamento de futebol tem que se virar. Agora, precisa começar a planejar 2016. Principalmente porque você vai ter um Euricão agora em fevereiro. Né? O Euricão, para quem não conhece, é o Campeonato Carioca. Então, você mescla a base com os dispensáveis do Flamengo, vai mesclar e deixa lá. Até mesmo para vender, né? Porque os caras, pelo menos no Carioca, engana. Então, monta ali, você vai poder utilizar essa base. Verdade. Vamos ver o que vai dar, então. Vamos botar o Matheus Baggio, botar todo mundo para jogar. Tem um lateral direito da base que eu acho ele infinitamente superior ao Pará. Pelo menos ele sabe. Ir à linha de fundo e fazer um cruzamento decente. Pará ontem, uma bola que ele pegou, todo mundo livre, e meteu a bola lá na arquibancada. A vontade era de entrar no televisor e matar o Pará. Não dá para o jogador profissional fazer isso. Então falta muita coisa. Precisa planejar seriamente. Ganhar dinheiro é muito bom, Juliano. O Flamengo, em termos de receita, está muito bom. Só que tem que lembrar o seguinte: se continuar do jeito que está, a receita começa a sumir. O torcedor não vai mais no estádio, né? A venda de camisa diminui. É uma cadeia, né? Uma coisa puxa a outra. Amigos, se o Flamengo está ruim, né? Quem vai muito bem na Série B é o Botafogo. Né? Botafogo, né? Dando de braçada na Série B, a gente fica muito, né, contente, porque é a volta de um carioca, né, para o Brasileirão da Série A, né, para a elite do futebol nacional. Ao mesmo tempo, fico um pouco preocupado, porque a gente sabe que vai ter o desmanche, né, dos principais jogadores, né, do Botafogo, que estão indo muito bem nessa temporada, no caso do Ilharão, né, do Neilton, que pertence ao Cruzeiro, já volta automaticamente no final do ano. Mas que pertence ao Santos também. Que tem uma parcela do Santos. Né, os principais jogadores, o próprio Navarro, né, que vem sendo destaque, né, como centroavante do Botafogo, fazendo gols, e também já tem o seu contrato encerrado. Vai ser um novo Botafogo, né, no ano que vem. Mas a missão, né, missão dada, missão cumprida. Né, acho que o Botafogo, né, bem próximo aí, de subir para a Série A, não de ser campeão, mas entre os 4, né, de garantir o seu acesso. Temos aí, inclusive, os gols, né, da goleada do Botafogo diante do Bragantino, né, por 4-1. E esse Botafogo, Nix, nosso amigo Fred. O Fred tá feliz da vida. Foi uma turma, né, aqui para ver o jogo no sábado, né? Se liberar o gol ajuda, né? Então, assim, o que acontece? É um time também, Juliano, que você tem que analisar o seguinte: esse elenco precisa de pelo menos umas 10 peças. Aí o Navarro, fazendo gol até de... Aí na Série B, meu amigo, no Bragantino já morto, né? Vale tudo, né? Então, assim, mas é um time interessante. Infelizmente, assim, vai perder as peças principais, deve se perder, né? Você não deve perder o Jefferson, que inclusive a torcida do Botafogo está na bronca com o Dunga. Hostilizando, né, o treinador da seleção. E realmente, ele botou a culpa no Jefferson. Queimou o... Botou a culpa. E é o grande ídolo do Botafogo. E assim, e vai ficar ruim porque ele vai ter que vir ao Rio. Porque a sede do Circo Brasileiro de Futebol é na Barra da Tijuca. Então, não querendo ou não, ele vai ser hostilizado pela torcida do Botafogo. Né? Voltando ao campo, assim, mostrou supremacia. O primeiro tempo foi horroroso. Eu vi o primeiro tempo pavoroso, de doer o primeiro tempo. Mas no segundo tempo, o Botafogo mostrou que tem mais elenco, né, para a Série B, tem mais, né, mais cancha. O Botafogo se identificando, né, com o estádio Newton Santos. Né? Aí o belo contra-ataque
E aí esse jogador interessante, aí, o destaque da equipe do Botafogo desde o início da temporada, né, Nix? Que é o Ilharão. O Ilharão que praticamente assim quer renovar com o Botafogo, o Flamengo está interessado. Só que tem um detalhe, se eu no lugar do Ilharão ficaria no Botafogo. Porque ele tem tudo para ser a estrela do Botafogo. Né? No Flamengo ele vai ser mais um. No Botafogo ele vai ser o Ilharão que ajudou a subir, líder do time, essas coisas todas. Vai ganhar até um destaque maior, podendo até uma transferência direto para a Europa. Né? Para a Europa, até mesmo para negociar um contrato melhor com outro clube. Né? Então o Neilton recuperou o futebol, o Ricardo Gomes fez isso. Não vejo o Ricardo Gomes como técnico do Botafogo para a Série A ano que vem. Até para o Euricão, deixa o Ricardo, mas para o Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, não vejo o Ricardo Gomes como técnico. Né? Tem isso também, por vários motivos, né? De saúde, outras coisas mais. Mais puxado. Né? Muito mais puxado, a atenção é 10 vezes maior. Uma ótima vitória. O Botafogo está a 4 pontos, se eu não me engano, de conseguir o acesso. Mais uma rodada aí, né? Mais uma rodada e fica tudo tranquilo. Agora, você não pode dizer, né, que o time do Botafogo ano que vem vai ser um mar de rosa. Primeiro que eu entendo que o Botafogo está errando em continuar sua parceria na FERJ com o Vasco. O Botafogo poderia ir para a Liga Sul Minas para ganhar dinheiro, para fazer dinheiro, e está precisando de caixa. Se eu estiver enganado, o Botafoguense pode me ligar e me corrigir. O Botafogo precisa fazer caixa, precisa organizar sua vida, e a Sul Minas vai dar um caixa. Tá pagando as contas devagarzinho, né? Porque o rombo foi grande, né? Mas nós vamos falar mais sobre essa situação, esse caso da federação e também, né, sobre os outros jogos do Campeonato Brasileiro. Mas nós vamos ao nosso primeiro intervalo comercial e voltamos já já.